dando continuidade à audiência de inquirição de testemunhas de defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, eu me dirijo aqui cumprimentando o senhor José Eduardo Cardoso. Como vai? Bom dia. Bom dia, Excelência. Bom dia. Prazer cumprimentá-lo, Excelência. Eu também. O senhor é testemunha nesse processo, o processo é o número 76573, que corre aqui na 10ª vara aqui da Seção Judiciária Federal aqui em Brasília. É um processo em que o Ministério Público Federal promoveu uma denúncia em face de Mauro Marcondes, Cristina Marcondes, Luiz Cláudio Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva. E a acusação principal aqui é de tráfico de influência em dois eventos. E também há um de lavagem de dinheiro envolvendo o último acusado aqui, principalmente o senhor Luiz Cláudio Lula da Silva. Os fatos aqui, em síntese, seria um tráfico de influência, que é um crime previsto no Código Penal, como o senhor sabe, todos sabem, decisão de compra dos aviões caças pela empresa sueca Saab, e de tráfico de influência pela medida provisória 627/2013 dos clientes das montadoras de veículos MMC e Caoa. E seriam esses fatos ocorridos aqui nesse período de principalmente 2014, 2015 e também até antes um pouco. Eu não vou ler assim, pontuar tudo que está escrito na denúncia, doutor José Eduardo Cardoso, mas apenas para nós iniciarmos, meu dever como juiz perguntar ao senhor se o senhor tem algum problema para prestar o compromisso de dizer a verdade aqui na justiça, se tem algum óbice, alguma amizade íntima ou inimizade. Absolutamente nenhum problema, Excelência. Então está registrado. Posso celebrar o tema. Muito bem, então o senhor está testemunha compromissada, fica registrado. Compromissado. Muito bem, eu vou passar a palavra, doutor José Eduardo Cardoso, para o advogado, doutor Cristiano Zanin, que está ao seu lado, que vai contextualizar aí os fatos, vai falar para o senhor, vai fazer as perguntas mais específicas e pertinentes aí à defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Doutor Cristiano, pode começar. Obrigado. Eu renovo os cumprimentos ao ex-ministro José Eduardo Cardoso. Doutor José Eduardo, só para contextualizar, o senhor foi ministro da Justiça no período de 2011 a 2016, correto? Correto. O senhor se recorda, durante o exercício desse cargo, de uma discussão em torno da medida provisória 627 de 2013, que no seu artigo 102 prorrogou benefícios fiscais para montadoras na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste? Sinceramente, eu como ministro da Justiça não cheguei a participar de nenhuma discussão direta sobre esse tema. Embora todas as medidas provisórias e medidas legislativas que o governo atuasse, elas passavam por uma unidade do Ministério da Justiça, que era a Secretaria de Assuntos Legislativos, que fazia uma apreciação técnica sobre todas essas questões e acompanhava a tramitação de projetos. Então, eu pessoalmente não me recordo de ter participado de nenhuma discussão direta, mas seguramente os encaminhamentos dessa questão foram dados por essa unidade do Ministério da Justiça. Correto. Durante o governo da presidenta Dilma, quer dizer, a edição das medidas provisórias, bem como a análise de vetos relativos a leis que vinham do Congresso, passavam por um procedimento, quer dizer, havia a atuação técnica, análise técnica em relação a esses atos normativos? É uma apuração técnica que é de praxe de rotina no governo federal. Quando você tem um projeto de lei, ou tem uma medida provisória, antes da apreciação do presidente da República, vários órgãos técnicos são consultados de acordo com a matéria, mas alguns são sempre consultados. Então, por exemplo, a Secretaria de Assuntos Legislativos, ela se pronuncia em todos os projetos de lei que são aprovados e que vão à sanção, ou em quaisquer outras situações de tramitação legislativa, né? A Casa Civil da Presidência da República tem uma subsecretaria de Assuntos Jurídicos que especificamente também analisa tecnicamente esta questão, né? E também a Advocacia Geral da União, ela se manifesta, isso do ponto de vista técnico-jurídico. Agora, do ponto de vista material,
as unidades do governo federal que dizem respeito com o assunto também se manifestam. Então, por exemplo, se é um projeto de lei que tem a ver com a área da agricultura, o Ministério da Agricultura. Se é da educação, da educação. Então, há uma distribuição e uma coordenação feita pela Casa Civil em relação às unidades que se manifestam. O Ministério da Justiça se manifesta em todas as situações que são submetidas à sanção ou veto do presidente. Correto. O senhor já esclareceu que não participou diretamente, porque uma outra unidade do Ministério da Justiça que atuava nesse setor específico. Agora, o senhor teve notícia de algum tráfico de influência que o ex-presidente Lula possa ter feito em relação a essa medida 627? Alguma tentativa de interferir numa decisão da presidenta Dilma sobre vetos? O senhor teve alguma notícia disso? Absolutamente não, nenhuma, e quero, inclusive, nesse ponto, sobre compromisso da verdade, lhe falar algo que eu presenciei, embora neste caso específico eu não acompanhei. Mas a presidenta Dilma Rousseff, ela tinha uma característica de não permitir situações de ingerência política de quem quer que seja em certas situações. Claro, e, inclusive, ela reagia muito mal pessoalmente quando alguém tentava dizer alguma coisa ou falar alguma coisa, digamos, do ponto de vista político. Ela, não poucas vezes, eu vi situações em que alguém queria sugerir alguma coisa, um parlamentar queria falar alguma coisa, e a reação dela era brutal nesse ponto, né? A razão pela qual, não raras vezes, as pessoas dizem, mas a Dilma não tem habilidade política. Eu acho que ela tinha uma preservação da sua competência de uma maneira muito, muito clara. Eu nunca vi ela em nenhum momento ceder a algum tipo de situação que não fosse estritamente republicana. Perfeito. E também o senhor tampouco teve conhecimento de qualquer tentativa do ex-presidente Lula de interferir nessa medida provisória, Jamais. Na questão dos vetos a essa medida provisória? Jamais. Eu digo o seguinte, o Ministério da Justiça ele se manifesta nesses casos. Se houvesse algum tipo de tentativa de interferência no Ministério da Justiça na apreciação, eu seguramente saberia, porque o meu secretário me falaria, ou então teria sido relacionado. Isso nunca houve, a ponto que eu não me recordo, inclusive, de nada significativo na tramitação dessa medida provisória, o que me leva a crer que ela tenha seguido a via absolutamente normal. Perfeito. Eu agradeço ao Dr. José Eduardo Cardoso pelos esclarecimentos e devolvo a palavra a Vossa Excelência em Brasília. Muito bem. Doutor Cristiano, doutor Luiz Fernando Beraldo, advogado de Cristina e Mauro Marcondes. Sem perguntas? Queria agradecer a presença do ex-ministro e não tenho perguntas, Excelência. Obrigado. Doutores advogados aqui presentes, doutor, perguntas. Ministério Público Federal, doutor Herbert Mesquita. Sim, Excelência. Doutor Cardoso, o senhor me escuta bem? Perfeitamente, Excelência. Doutor, o senhor falou que o Ministério da Justiça se manifesta em atos normativos dessa espécie. Aí eu lhe pergunto, a sua pasta se manifestava na criação da medida provisória ou na conversão, na conversão dela em lei? Veja, na conversão, inevitavelmente, porque a sanção ou veto de um projeto de lei, ela era apreciada pelo Ministério da Justiça, sim, pela Secretaria de Assuntos Legislativos. Então, era até automático. Quando eu tenho um autógrafo, uma carta de lei que é encaminhada para a Casa Civil, ela vai automaticamente para a Secretaria de Assuntos Legislativos, que faz o exame da matéria, né? As medidas provisórias, elas dependem um pouco da situação, né? Porque às vezes são situações de urgência que são deliberadas e não dá tempo de ter uma tramitação administrativa específica. Mas, normalmente, você tem a consulta da área jurídica, né, no Ministério das Criações Legislativas. Se é uma situação muito urgente, quem faz especificamente são os técnicos da Casa Civil, na Subsecretaria de Assuntos Jurídicos. Certo, então voltemos aqui à realidade da medida provisória 627, especificamente ela. Foi mais ou menos no final do segundo semestre de 2013. O processo de criação dela, que prorrogou os benefícios fiscais por as montadoras e outros beneficiados por mais 5 anos. A sua pasta participou do processo de criação da medida provisória 627?
Excelência, eu não tenho a menor condição de saber, eu teria que ver o processo legislativo, porque era muita coisa, e o ministro da Justiça, ele cuida desde tribos indígenas até presídios, né? Então, CAD, e Segurança Pública, e a SAL, a Secretaria de Assuntos Legislativos, que recentemente foi extinta agora pelo governo, era uma unidade que também operava com tudo isso. Eu não sei lhe dizer qual tramitação teve essa medida provisória, eu teria que ver o processo legislativo. O que eu posso lhe afirmar com segurança é que seguramente não houve nada atípico, porque eu teria sido alertado pelo secretário se houvesse. Eu não sei se houve uma consulta prévia, se não houve, mas atípico seguramente não deve ter havido, porque senão eu teria sido informado pelo meu secretário da área. Certo. Em relação ao senhor Mauro Marcondes, o senhor teve conhecimento dos encontros dele com Lula, dos pedidos que ele fez a Lula para interferir junto ao presidente no processo de escolha dos caças, nas reuniões que eles mantiveram presenciais, nos repasses milionários que ele fez ao filho do ex-presidente? O senhor teve conhecimento disso? Excelência, pela ordem, Excelência, a formulação do doutor procurador... Eu estou detalhando a pergunta que o senhor fez. Eu estou repetindo praticamente a mesma pergunta com os detalhes da denúncia. Não, você está fazendo afirmações como se fosse... Não, eu estou fazendo pergunta de fatos que nós narramos na denúncia. Não, senhor. Eu estou fazendo perguntas de fatos que são narrados na denúncia. E eu estou fazendo a mesma pergunta que o senhor fez. Não, o senhor perguntou para ele, doutor Zanin, o senhor perguntou a ele se ele teve conhecimento de tráfico de influência praticado pelo ex-presidente. O senhor fez essa pergunta. E agora eu estou perguntando para ele se ele teve conhecimento dos fatos que estão narrados na denúncia. E eu não estou praticando nenhuma impropriedade. Esclareça que essa é uma narrativa da denúncia e não fatos controversos. A denúncia parte da premissa de que esses foram os fatos, certo? E eu estou perguntando a ele se ele teve conhecimento desses fatos. Não, eu nunca digo. Aliás, Mauro, não? Isso. Eu não, acho que nem o conheço, acho que nunca ouvi, não tinha visto o nome dele antes. Só quando isso veio a público, pela imprensa, que eu soube dessa história. Essa questão dos caças era uma discussão que se arrastava há muitos anos no governo federal. Inclusive, eu me lembro dela quando eu era deputado, antes de ser ministro. Eu fui deputado federal há 8 anos, e havia uma discussão de qual caça que se compraria. Eu me lembro que havia uma discussão se seriam os Rafale, os Mirage, esses suecos, o russo, né? Havia uma discussão infernal, que inclusive na Câmara se debatia muito isso, era uma coisa que se arrastou muito tempo. E no governo Dilma, né, aí então se decidiu por isto. Eu, sinceramente, nunca ouvi, eu tive informação de que o presidente Lula, durante o governo da presidenta Dilma, tinha tocado nesse assunto. Então, para mim, foi uma situação que eu só soube pela imprensa posterior. Ok, muito obrigado, doutor Cardoso. Sem mais, Excelência. Eu que agradeço, Excelência. Está sempre à disposição. Um abraço, Excelência. Muito bem. A medida provisória, a que se tratou, o senhor não lembra de detalhes, né, dessa medida provisória? Não lembro. Não, sinceramente não lembro. Não só não me lembro, e o fato de eu não me lembrar, Excelência, me leva a crer que teve um procedimento padrão, ou seja, não teve nenhum fato atípico que tivesse me chegado e que eu pudesse relatar sobre as penas da lei nesse caso. Então, eu sinceramente não me lembro da tramitação, não participei de nenhuma discussão, o que, repito, me leva a crer que houve uma rotina nesse procedimento, razão pela qual nenhum fato me foi chegado pelos meus assessores técnicos e pelo meu secretário da área de assuntos legislativos. Muito obrigado, então, doutor José Eduardo Cardoso. Eu que agradeço, Excelência. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia, senhor Excelência. Bom trabalho.